Dando continuidade às aulas, né, ainda falando de contas, vou falar um pouco hoje sobre contas patrimoniais e contas de resultado, né? E o que são contas patrimoniais? Contas patrimoniais, pessoal, vocês já vêm trabalhando, né? A gente já vem trabalhando com elas. São todas aquelas contas que a gente tem no nosso ativo, no passivo e no PL. São contas que estão no patrimônio. São aquelas contas que representam os bens, os direitos e as obrigações patrimoniais, né? E o nosso patrimônio líquido, que é outro exemplo de contas patrimoniais. A gente tem aqui um exemplo de um balanço patrimonial, né? Um exemplo bem simplório, onde nós temos o ativo, no passivo nós temos os bens, alguns exemplos de bens aqui, como por exemplo caixa, veículos. Nós temos os direitos, né? Alguns exemplos de direitos aqui, como duplicatas a receber, duplicatas promissórias a receber. E do nosso outro lado nós temos o nosso passivo, né? Dentro do passivo nós temos as obrigações. O que são obrigações? Fornecedores, né? Tudo aquilo que a empresa tem a pagar, duplicatas a pagar. E nós temos o patrimônio líquido, ou seja, dentro do patrimônio líquido nós temos o quê? Capital ou capital social. Nós temos também as reservas, reserva de lucro, reserva de contingência e por aí vai. Então, as contas patrimoniais nada mais são do que aquelas contas que estão no nosso patrimônio, né? No nosso balanço patrimonial. Como o próprio nome diz, contas patrimoniais. Então, a gente tem ativo, passivo, patrimônio líquido. Dentro do ativo nós temos os bens e os direitos. No passivo nós temos as obrigações. E temos aí o patrimônio líquido, que é onde está o patrimônio, o que foi investido pelos sócios, os acréscimos que a gente tem aí na empresa, como por exemplo lucros. Está tudo lá no nosso patrimônio líquido. Então, conhecendo o que são contas patrimoniais, a gente entra em conta de resultado. O que são contas de resultado? Elas dividem-se em duas, né? Que são as contas de despesas e as contas de receita. Vou marcar aqui contas de despesas e contas de receita. Essas contas, ela tem uma característica, né? Essas contas, a gente já falou anteriormente, que essas contas são contas que elas aparecem no exercício social, só que elas são encerradas, elas são, quando a gente fala em encerrar na contabilidade, encerrar uma conta, a gente está falando em zerar essa conta, falando bem a grosso modo é zerar. Então, elas aparecem no final do exercício, a gente encerra essas contas. Elas não entram para o balanço patrimonial. E onde é que essas contas ficam? Elas ficam na DRE, na demonstração do resultado do exercício. É através do encerramento dessas contas de despesa e receita, que a gente chega ao resultado da empresa. Por isso que o nome conta de resultado, o nome já diz, né? Conta de resultado, por quê? Porque através delas a gente chega ao resultado. E o que seria esse resultado? Aladinho, o resultado da empresa nada mais é se a empresa obteve lucro ou prejuízo. A empresa apresentou lucro ou prejuízo nas suas atividades. Então, essas contas elas são encerradas, né? Elas vão para onde? A gente utiliza uma continha na contabilidade que é o ARE, ou apuração do resultado do exercício. Então, a apuração do resultado do exercício nada mais é do que eu encerrar todas as contas de receita, menos as contas de despesa, e aí eu tenho a apuração do resultado do exercício. Então, esses são exemplos de contas de resultado, contas de despesa e contas de receitas. E despesas, né?
Essas despesas elas se caracterizam na verdade, pelo consumo de bens, pela utilização de serviços durante o processo empresarial. Então, a empresa ela consome bens, ela consome serviços, para quê? Para conseguir obter uma receita, né? Deu alguns exemplos de contas de resultado de despesas. Exemplos, aqui embaixo eu trago para vocês, ó, água e esgoto, impostos, aluguéis, passivos, ou seja, aluguéis que a empresa está pagando, café e lanche, contribuições previdenciárias, descontos concedidos, despesas bancárias, fretes, material de expediente, juros, energia elétrica. Então, tem, enfim, tem vários exemplos de contas de despesas. Então, aí são alguns exemplos que a gente traz para vocês. E agora a gente fala um pouco das contas de receita, né? As receitas, elas têm uma menor quantidade comparado às despesas, né? Tem muito mais conta de despesa do que de receita. As despesas mais comuns são aluguéis, aqueles aluguéis, não é aluguel que a empresa paga, são aluguéis que a empresa tem, por exemplo, a receber, são receitas de prestação de serviço, são receitas provenientes de vendas de mercadorias, são descontos que a empresa obtém, descontos obtidos. Outro exemplo, são juros que a empresa consegue, por exemplo, através de investimentos, ela tem aí alguns juros. Então, conta, receita é tudo aquilo que a empresa ela entra na empresa, né? Como seja proveniente de uma venda, de uma prestação de serviço ou do aluguel que a empresa, um prédio que a empresa alugou a terceiros, por aí vai. Então a gente conheceu aí as contas de resultado, né? Despesas e receitas. E agora a gente vai falar um pouco, pessoal, sobre débito e crédito. Vou bater mais uma vez na tecla aqui, que vocês têm que esquecer um pouco aquele débito e crédito lá do extrato bancário. No banco, quando a gente tem um débito na nossa conta, significa o quê? Que está saindo dinheiro, né? Significa que quando a gente pensa em débito, a gente já pensa numa dívida. Quem não tem conhecimento contábil, quando escuta a palavra débito, já pensa em uma dívida. E crédito já pensa que é algo favorável, que é um crédito, que é dinheiro que a gente tem para com terceiros. Na contabilidade, essa lógica muda. Como assim, Aladim? Vamos lá, né? O débito é quando eu digo, por exemplo, que eu estou debitando o meu caixa, está entrando dinheiro no meu caixa. Quando eu digo que estou creditando o meu caixa, está saindo dinheiro do meu caixa. Estou fazendo algum pagamento e esse dinheiro transferindo do caixa para o banco, por exemplo. Então, está saindo dinheiro no caixa quando eu estou creditando. A gente vai ver mais adiante as naturezas das contas e aí vai ficando mais simples de vocês entenderem. Então, lembre, débito, as contas, só adiantando aí, as contas de ativos são contas de natureza devedora, as contas de passivos são contas de natureza credora, as contas de PL são contas de natureza credora. Falando em contas patrimoniais, pessoal, como eu acabei de falar para vocês, com relação às naturezas das contas, né? Vamos agora ver aqui a natureza de cada uma delas. Nós temos no ativo, né? Como eu sempre venho batendo aqui, nós temos os bens e os direitos, né? Se vocês prestarem atenção aqui, está com maisinho. Esse maisinho significa o que aqui que eu coloquei? Significa que essas são contas de natureza devedora, né? São contas de natureza devedora. No nosso passivo, se vocês olharem, estão com maisinho, com menos. Por que a gente coloca esse menos aqui? Para identificar que isso são contas de natureza credora. E o patrimônio líquido ele está com mais ou menos. Por quê? Porque ele recebe também, quando tem prejuízo, o prejuízo ele é de natureza devedora. Mas, regra geral,
o nosso patrimônio líquido ele é de natureza credora, assim como as demais contas do passivo, assim como as obrigações. Então, a gente tem aí o patrimônio líquido e o passivo de natureza credora e o ativo de natureza devedora. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, mesmo que a gente faça lançamentos a débito e a crédito nas contas de ativo, por exemplo, sempre o saldo final dessas contas vão ser devedores. As contas de ativo terão saldo devedores, salvo as exceções. Como, por exemplo, a gente tem conta de ativo de depreciação. A conta de depreciação, apesar dela estar no ativo, é o que a gente chama de conta redutora de ativo. Então, a conta de depreciação ela tem saldo credor. Mas, regra geral, as contas de ativos são de natureza devedora. E nós temos aqui embaixo as contas de resultado. Ó. As contas de resultado, as despesas, elas são de natureza devedora. As receitas são de natureza credora. E aí pode surgir um questionamento aí com vocês. Eu sei que vocês estão pensando aí, Aladim, mas você me disse que contas de ativo são de natureza devedora e você me disse aí que quando está entrando dinheiro, por exemplo, no caixa, eu devo debitar o caixa, quando está saindo eu devo creditar. Por que que nas despesas e nas receitas a lógica fica um pouco invertida? Vamos lá, vamos entender aqui, pessoal. Eu falei para vocês que as contas de despesa e conta de receitas são as contas de resultado e que essas contas elas são encerradas e o resultado ele vai para o lucro ou prejuízo na empresa, né? Identifica e a gente apresenta através das contas de resultado, lucro ou prejuízo na empresa. Então vamos dizer o seguinte, como aqui são a receita, falando primeiro na receita, são contas de natureza credora e as despesas são contas de natureza devedora, quando eu fizer a continha receita menos despesa, eu vou ter um resultado, não é isso? E esse resultado, se as despesas, se as receitas forem maiores que as despesas, qual o resultado que eu vou ter aqui? Eu vou ter um resultado positivo, então eu vou ter lucro. Eu vou ter aqui um lucro se as receitas forem maiores, né? Esse lucro, se eu estou dizendo aqui que receita é uma conta de natureza credora e despesa é uma conta de natureza devedora, então o lucro ele é de natureza credora. O lucro é de natureza credor. Então, o lucro ele vai aumentar ou diminuir o patrimônio líquido. O lucro ele aumenta o patrimônio líquido, então ele vem para cá. O patrimônio líquido dele não é de natureza credora, que eu falei para vocês, então a gente vai ter um lucro aqui aumentando o nosso patrimônio líquido. Se ocorrer o inverso, se as despesas forem maiores do que as receitas, então a gente vai ter o quê? Vamos dizer aqui fazendo o mesmo exemplo, né? A gente tem receita menos despesa. Vamos dizer que as despesas foram maiores do que a receita. Então a gente vai ter aqui um prejuízo, né? Prejuízo aí na empresa. E aí esse prejuízo ele é de natureza o quê? Já que as despesas são de natureza devedoras, então o prejuízo ele é de natureza devedor também. Então o que é que vai acontecer? Esse prejuízo ele vai vir aqui para dentro do meu patrimônio líquido. O patrimônio líquido, como é de natureza credora, então esse prejuízo vai diminuir o meu patrimônio. Vai diminuir lá o patrimônio líquido. Então, estaria aqui o prejuízo dentro do patrimônio líquido. Então, só o que eu quero que vocês entendam, né? Vocês têm que absorver isso, que ativos são conta de natureza devedora, passivo conta de natureza credora, despesa natureza devedora e receita natureza credora.
Isso vocês têm que ter esse conhecimento, porque a gente vai trabalhar isso aí durante as próximas aulas. E, pessoal, trazendo aí um conceito geral de plano de contas, a gente já viu anteriormente, mas o que seria esse plano de contas? Um conjunto de contas que é elaborado por nós contadores, né? A gente já viu isso anteriormente. Para quê? Para suprir as necessidades de registro de uma empresa, né? Então, o plano de contas é um plano formal que eu utilizo para contabilizar as coisas dentro da empresa, para contabilizar as movimentações dentro da empresa. Essa palavra é correta. Então, eu contabilizo toda a movimentação através das contas, através de um plano de contas, né? Para quê? Para atender esses usuários da informação contábil. E aí, pessoal, o plano de contas, ele pode variar, né? Variar como assim, Alan? Um plano de contas, ele não é único, ele não é igual para todas as empresas, como a gente já vem vendo isso aqui nas outras aulas. O plano de contas, ele pode mudar aí de acordo com o tamanho da empresa. Tem contas que você vai encontrar em uma empresa que não vai encontrar em outra. Por exemplo, se é uma microempresa que nunca fez investimentos em nada, você pode pegar um plano de conta dessa microempresa e não encontrar a conta, por exemplo, de lá investimentos, bancos, dentro de investimentos, um investimento lá em um banco X, por exemplo. Por quê? Porque ele nunca fez investimento, não tem investimento, então pode ter essa variação. O plano de contas ele não é idêntico para todas as empresas. Ele vai variar de acordo com o ramo de atividade. Exemplo, uma empresa que só presta serviço, pode ser que no plano de contas dela ela não apresente a conta de receita de vendas. Então, ela pode variar de acordo com o ramo de atividade. Pode variar de acordo com o sistema contábil. A gente viu que tem vários sistemas de contabilidade, né? Sistemas às vezes adotam um padrão, outros adotam outro, com pequenas mudanças, né? Pode mudar também de acordo com o interesse do usuário. Você pode pegar um plano de contas na contabilidade, onde, por exemplo, esse usuário da informação, ele utilize lá para descrever seus clientes, utilize uma conta genérica, por exemplo, clientes diversos. Lembrando, se ele utilizar de contas como essa, ele vai ter que ter um livro auxiliar dizendo quem são os clientes e quanto cada cliente deve, a movimentação daqueles clientes. Mas vamos dizer que ele utilize dessa forma genérica. E pode ser que outra empresa ache melhor detalhar os clientes já na contabilidade. Então, no plano de contas, vai ter lá clientes e o nome de cada um dos clientes, já detalhado na própria contabilidade. Então, isso varia de acordo com o interesse, de acordo com cada empresa também. E aí uma pergunta que surge, né? Uma pergunta que sempre o pessoal me faz. Existe um modelo de plano de contas editado pelo Conselho Federal de Contabilidade? E a resposta que eu dou é um não, bem grandão, né? Não existe um modelo em que o CRC, tipo assim, obriga a gente a utilizar. Não existe esse modelo assim que o CRC diga, ó, você contador, você é obrigado a utilizar esse plano de contas. Até porque entra no que eu acabei de falar, né? Existem as particularidades de cada empresa, então o CRC não poderia obrigar, o CFC não poderia obrigar a gente a utilizar um plano de contas apenas. O que é que existe? Existe, por exemplo, na Receita Federal, existe um plano de contas referencial, que a gente utiliza ele para enviar algumas declarações, como, por exemplo, a escrituração contábil digital. A gente utiliza com base nesse plano de contas referencial. Existem alguns modelos padronizados pelos sistemas, né? Mas não existe uma obrigatoriedade. O que a gente tem que seguir? A gente tem que seguir certos padrões. Isso aí está tem os pronunciamentos contábeis. Por exemplo, o CPC 00, estrutura conceitual, ele dá algumas
orientações de padrões que devem ser seguidos com relação à criação das contas, com relação a como deve ser, por exemplo, ativo, passivo e patrimônio líquido. Mas não existe uma obrigatoriedade fechada. O que eu não posso? Eu não posso, por exemplo, botar obrigações, que são passivos, dentro do ativo. Eu não posso colocar bens no passivo. Mas eu posso ter contas que têm um plano de contas de uma empresa e em outra empresa essa conta não existe. Como o exemplo do investimento que eu dei, como o exemplo dos clientes. Então, isso aí pode acontecer. E aí, pessoal, eu já tinha mostrado para vocês na aula anterior, né? Esse aqui é um modelo de plano de contas. A gente tem aqui as contas, por exemplo, as contas patrimoniais, né? Que no ativo. Eu coloquei aqui só um ativo só para vocês terem a ideia, né? Isso eu já mostrei para vocês anteriormente. Aqui nós temos os códigos das contas. E aí, só recapitulando o que vocês já viram. Esses daqui são exemplos de contas o quê? Analíticas ou sintéticas? Escutei uma vozinha lá no final dizendo que são contas analíticas. E aí, são contas analíticas mesmo? Não, pessoal, aqui são contas sintéticas. As contas analíticas são essas daqui, ó. São o caixa, o banco, são as contas que recebem lançamentos, né? São contas analíticas. As contas sintéticas, elas apenas trazem os totalizadores. Isso a gente já falou em aulas anteriores. Só relembrando.